Olá, iremos apresentar um trabalho sobre DNS criptografado para a disciplina de Fundamentos da Matemática para a Ciência da Computação 2. Os integrantes do grupo são Daniel Ferreira, Joab César, Matheus Alves, Henrique Dias e eu, o Elber Vital. Antes de falarmos sobre DNS criptografado, é importante entender o que é DNS. Bom, DNS é a sigla para Domain Name System, que traduzido para o português seria Sistemas de Nome de Domínio. DNS nada mais é um servidor que traduz nomes legíveis para as pessoas em endereços IP, onde esses endereços IP são utilizados para a comunicação entre as máquinas na rede. Essa tradução ela é feita através de bancos de dados salvos nos servidores, tornando mais fácil a pesquisa na internet, como por exemplo o Google. É muito mais fácil você decorar o www.com.br do que decorar o seu IP, como mostra no slide. O comando ping no terminal do Windows mostra bem como funciona o DNS. O comando envia um pacote para o domínio especificado e, caso na máquina não exista em cache o IP daquele domínio, é solicitado ao servidor DNS o IP daquele domínio e então a máquina consegue realizar a comunicação diretamente com o servidor. Bom, falando um pouco agora sobre as características do DNS, o DNS ele é um banco de dados distribuído, tendo diversos servidores pelo mundo e até servidores duplicados para a redundância, no qual armazena informações sobre hosts da rede. 13 desses diversos servidores que estão espalhados pelo mundo hospedam os servidores raiz ou root, no qual podemos encontrar quaisquer domínios no mundo. Como pode ver no diagrama, o root ele sabe onde é que está o servidor de DNS do .com, .net, .org, .br e assim sucessivamente. Seus nomes de root vão do a.hosts-server até o m.hosts-server.net. Os servidores que hospedam o DNS são conhecidos como nameservers. Nameservers nada mais são do que servidores que possuem um software que armazena informações sobre o namespace de domínio. Bom, o namespace de domínio ele é conhecido como zona e nada mais é do que um autoritativo que possui informações sobre aquela zona, como por exemplo o domínio BR, né? O domínio BR ele possui informações sobre o .net, .com, .org e assim sucessivamente. O DNS ele é um sistema hierárquico, começando pelo root, que no caso são aqueles clusters que eu havia citado, no qual eles possuem informações sobre os demais domínios, como o .com, .net, .org, que são os Generic Top Level Domain. E também tem o .br, .k, .in, .uk, que são o Country Code Top Level Domain. Abaixo dos Generic Top Level Domain existem os domínios delegados, que no caso são como o .google, .facebook, .youtube. Dentro desse domínio também pode ter mais algumas partes, como o www, que no caso é o serviço web, até chegar ao usuário, como .welber. Por último, é importante entender como funciona de maneira geral essa consulta do IP através do DNS. Para isso, é utilizado o mecanismo de resolução de endereços. Esse mecanismo ele utiliza um serviço chamado Resolver, que fica nos dispositivos que será realizada a consulta, como por exemplo um computador, um notebook, um celular e etc. Nesse exemplo abaixo, mostra um computador fazendo uma requisição para o www.google.com. Para isso, o serviço Resolver vai se comunicar com o servidor DNS local, que geralmente é disponibilizado pelas provedores de internet. E caso esse servidor não tenha a informação, ele vai se comunicar com o domínio geral, que no caso é o root. E então o domínio geral vai retornar para ele o IP do domínio.com. O DNS local vai se comunicar com o domínio.com para tentar buscar informação e o domínio.com vai retornar para ele a informação do que é o caso o IP do .google. E então o servidor local vai se comunicar com o domínio do google.com para tentar buscar informação do www, que no caso é o serviço web do Google, para por fim retornar para o usuário o IP que ele quer. Olá, meu nome é Daniel Ferreira.
e agora eu vou apresentar sobre as camadas de rede e o DNS. Então, todas as operações que a gente tem dentro da internet, elas são feitas através de uma arquitetura de rede. Como vocês estão vendo aí no primeiro slide, a gente tem um modelo OSI, que é um dos tipos de arquitetura mais conhecidos na área de redes. Então, ele é dividido em 7 camadas. Eu vou passar a explicar cada uma delas e explicar a relação de uma dessas camadas com o DNS. Então, a primeira camada que a gente tem aí no slide é a camada de aplicação. Ela possui diversos protocolos justamente porque dentro de uma rede a gente tem diversos serviços que podem ser solicitados pelo usuário. Essa camada de aplicação ela é uma camada voltada para o alto nível, já que ela é mais próxima da interação com o usuário final. E essa arquitetura ela é baseada na estrutura cliente-servidor, porque aí ela vai habilitar que os usuários tenham acesso a diversos serviços da rede. E basicamente o servidor é justamente um computador especial, né, mais potente, que armazena diversas informações, endereços e tudo mais. Vocês podem ver que aqui no slide a gente tem diversos protocolos, como eu já disse, porque nós temos diversas operações. Então, dentro desses protocolos, a gente tem alguns nomes bem famosos aí, né? Como o HTTP, o BitTorrent e o DNS. A gente vai focar no DNS daqui a pouco. A principal função dessa camada de aplicação é justamente prover serviços de rede às aplicações. Na segunda camada, nós temos a camada de apresentação. Ela tem dois protocolos especificados, que é o SHA e o TLS. E a função dela é justamente a questão da criptografia, codificação, compressão e formatos de dados. A terceira seção, a gente tem aí um protocolo de NetBIOS, que é justamente para iniciar, manter e finalizar sessões de comunicação. Camada de transporte, a gente tem dois protocolos que digo bem famosos, que no caso aí é o TCP e o UDP, e a função é basicamente transmissão confiável de dados. A quinta camada, que é a camada de rede, é a que possui os protocolos, né, de IP, IPv4, IPv6, IPsec e tudo mais. E aí é a questão do endereçamento lógico e roteamento, além do controle de tráfego também. Essa daí é a camada que vai ser responsável por determinar aqueles números do endereço que a gente conhece. O IPv4, se eu não me engano, a gente tem uma variedade de 0 até 255, incluindo alguns números, então aqueles números que a gente consegue encontrar, né? 192, 168, 10, 5, é essa camada que é responsável por distribuir e calcular esse endereçamento lógico. No número 6 nós temos a camada de enlace, que é justamente a camada responsável pelo endereçamento físico e a transmissão confiável de quadros, então ela que vai distribuir aí, esses quadros de forma confiável. E a sétima e última camada é a camada física, que ao contrário da camada de aplicação é a camada de mais baixo nível. É justamente a parte física, né, que a gente consegue pegar da rede, que envolve os modems, questão do Wi-Fi, cabeamento e tudo mais. E ela é justamente a interface com os meios de transmissão e sinalização da internet. Focando agora na questão da camada de aplicação. Dentro da camada de aplicação, a gente vai ter aqui justamente o protocolo DNS, Domain Name System. E o protocolo, como já foi dito antes, ele serve justamente para traduzir o que o usuário está digitando na aba do navegador de qualquer pesquisa para um endereço IP. E como é que isso é feito? Isso é feito através de servidores DNS. O servidor é nada mais nada menos do que um computador que armazena diversas informações. No nosso caso, ele vai armazenar esses domínios. E a gente tem um servidor com DNS raiz e outros servidores com os domínios mais específicos, como vocês estão vendo aí no segundo slide. A gente tem um servidor com DNS.com, outro servidor com DNS de organização, que é aquele .org, e outro DNS com .edu. E dentro desses DNS a gente tem as especificações, né? Yahoo.com, Amazon.com, ufcg.edu. Então aí a gente vai ter essas especificações. Quando o usuário digita alguma coisa no navegador, ele vai ser redirecionado para isso. Meu nome é Henrique Dias e eu vou falar sobre os tipos de criptografia. Criptografia simétrica e criptografia assimétrica, que também é conhecida como criptografia de chave pública. A criptografia simétrica, nessa criptografia cada usuário possui uma chave pública que usa para criptar e decriptar as mensagens. O usuário que usa uma chave para criptar a mensagem tem que enviar o arquivo criptografado para o outro usuário, e esse outro usuário precisará dessa chave que foi usada para conseguir decifrar a mensagem. Funcionamento. Vamos supor que existem dois usuários, Alice e Bob, cada um possuindo sua própria chave pública. Alice usa sua chave pública para criptografar um documento e enviar para Bob. Bob, por sua vez, não tem essa chave, ou seja, ele não consegue decifrar o documento. Por isso, Alice tem que enviar sua chave pública para Bob e conseguir decifrar este documento. As desvantagens desse método. Ao utilizar as mesmas chaves para criptografar e decriptografar, se alguém conseguisse acesso a uma chave, ou seja, a chave pública de Alice, poderia facilmente decifrar todas as suas mensagens que forem e que não forem enviadas. Como Alice tem que enviar a chave para Bob, fica fácil para alguém conseguir acesso a essa chave. Agora a criptografia assimétrica.
a mais segura e mais usada, onde a segurança realmente importa, como em sites protegidos por HTTPS. Nesse método de criptografia, cada usuário possui duas chaves, uma chave pública e uma privada. O método funciona da seguinte forma: o usuário, que quer enviar a mensagem, usa sua chave privada para criptografar a mensagem que ele quer enviar. Enquanto isso, os usuários compartilham suas chaves públicas um com o outro. Depois, o usuário usa o documento criptografado para o outro, e esse outro usuário usa a chave pública que foi compartilhado com ele para decifrar a mensagem. Essas chaves públicas e privadas funcionam porque cada uma está ligada matematicamente por um algoritmo chamado de RSA. Agora o funcionamento. Aqui vemos que Alice e Bob possuem cada um duas chaves. Alice possui uma chave pública e uma privada, Bob também. Então eles compartilham suas chaves um com o outro, suas chaves públicas. Alice usa a chave pública de Bob para criptar a mensagem, depois envia para Bob. Como Bob possui a chave privada matematicamente linkada ou conectada com sua chave pública, ele enviou para Alice, que foi usada para criptografar, ele consegue decriptar o arquivo e ter acesso a ele de forma segura. As vantagens desse método: é o mais difícil de burlar, a força do método fica com a responsabilidade de cada usuário de proteger as suas chaves, principalmente a chave privada. Mesmo que o usuário consiga a chave pública, ele ainda precisa da chave privada para decriptar. Se alguém conseguir a chave privada de um dos usuários, por exemplo de Alice, ele vai conseguir decriptar todas as mensagens que forem enviadas para ela, mas não conseguirá decriptar as mensagens enviadas por Alice, já que isso necessita da chave privada de Bob. A forma como o algoritmo RSA funciona torna muito difícil para usuários externos conseguirem acesso às chaves, de forma que vai ser explicado a seguir. O algoritmo RSA. O funcionamento do algoritmo RSA. Primeiramente, definimos a chave pública C. Passo 1 é escolher dois números primos muito grandes. Para conveniência, nesse exemplo, eu vou usar dois números primos pequenos, porque se fossem muito grandes, ia ser impossível conseguir exemplificar corretamente. Passo 2, achar o número n, que é o produto entre p e q. Passo 3, agora vamos trabalhar com a função phi, que basicamente lista todos os números com primos de 1 até n, sendo que como o número ia ser muito grande, usa-se essa fórmula aqui, p-1 vezes n-1. O passo 4 seria escolher um número que funcionará como chave pública, seria escolher C. O passo 4 seria definir C com base em duas propriedades. C tem que estar entre 1 e φ de n, e C tem que ser coprimo com φ de n e n. De acordo com essa propriedade, vamos definir. Temos 1 e φ de n, e entre eles tem 2, 3, 4, 5. E o único número coprimo com φ de n e n dessa listagem é o 5. Então a nossa chave pública vai ser 5. Agora para definir a chave privada. Para obter a chave privada, D terá que seguir a seguinte propriedade. D vezes C módulo de φ é igual a 1. Ou seja, 5 vezes D módulo de 6 é igual a 1. Sendo D igual a 11, porque de acordo com a propriedade de congruência, para 5 vezes D módulo de n é igual a 1. Temos que ter um número que multiplicado por D e dividido por n tem que ter resto 1. Ou seja, se multiplicarmos por número, temos 55 dividido por 6, temos resto 1. Agora tem a chave D, que é 11. Processo de criptografia. Agora digamos que Alice quer enviar a letra B para Bob. Para isso ela usará a chave pública gerada para criptografar essa mensagem da seguinte forma. Vamos supor que B é igual a 2. Nós pegaremos B e levaremos a C módulo de n. Então isso fica 2 elevado a 5 módulo de 14, que é 32 módulo 14, que é 4. Depois o resto da divisão de 32 por 14 é 4. Processo de decriptar. Para decifrar a mensagem que foi criptografada, vamos supor que 4 é igual a D, que no caso D seria a mensagem B criptografada. Agora a chave privada irá decriptar a mensagem da seguinte forma. Aí iremos ter D minúsculo no caso, D minúsculo e N. Como D é igual a 4, eleva-se 4 a D minúsculo, que é 11. Módulo de N, que é 14. Então 4 elevado a 11, módulo 14, ia dar um número muito grande, que é esse. E nós pegamos esse número dividido por 14, pegamos a parte decimal e multiplicamos por N. Que no caso, após executar toda essa operação aqui, temos o resultado 2, que é a mensagem B, que foi criptografada, ou seja, a mensagem foi decifrada. Meu nome é Matheus Alves e eu vou falar um pouco sobre DOT e DO. Antes disso, é necessário que a gente compreenda um conceito muito importante, que é o conceito de portas. O sistema de internet funciona o tempo todo com o envio e recebimento de dados, que é feito através de diversos protocolos. Para que esses dados sejam transferidos pela internet, de um computador para o outro, é necessário que existam portas de acesso dentro de um roteador, modem, computador, etc. Dentro da informática, essas portas são uma espécie de acesso não físico, onde é possível transferir pacotes de dados de forma mais específica. Sabendo disso, o DO utiliza uma porta conhecida como 443, para a qual o RFC afirma especificamente que a intenção é misturar tráfego DO com outro tráfego HTTPS na mesma conexão, dificultar a análise do tráfego DNS
e assim evitar controles corporativos. Isso ajuda a atingir um nível padrão, sem precedentes de privacidade e proteção de dados. Os ataques man in the middle, que é quando o invasor ele se posiciona entre duas partes que tentam se comunicar, intercepta mensagens enviadas e depois ele se passa por uma das partes envolvidas, podendo roubar senhas, e-mails, dados, conversas pessoais, enfim. São mais ou menos inúteis se o DOS estiver habilitado. Como todas as solicitações de DNS são criptografadas, o golpista observador ele não pode fazer nada com os dados. Se os dados não são criptografados, como o DNS HTTP, é fácil para um observador malicioso ver domínios que nós estamos tentando acessar. Em contraste, quando o DOS está ativo, esses dados são criptografados e ocultos na enorme quantidade de dados HTTPS que passam pela rede. Enquanto o protocolo DO procura se misturar com outro tráfego na mesma porta, o DOT criptografa suas consultas por meio do protocolo TLS na camada de transporte e tem sua própria porta dedicada, a porta 853. Segundo a RFC 7858, os clientes e servidores de DNS não devem usar a porta 853 para transportar mensagens de DNS em texto não criptografado, e os servidores não devem responder às mensagens em texto não criptografado. Existem alguns problemas identificados de segurança significativos na combinação de dados protegidos e dados desprotegidos. As conexões TCP em uma porta designada por um servidor DNS, elas são reservadas exclusivamente para comunicações criptografadas. Os fãs do protocolo DOT afirmam que esse padrão DNS é mais adequado para questões de direitos humanos em países problemáticos. A criptografia DO permite, teoricamente, que os administradores de rede visualizem o tráfego DNS criptografado caso surja um problema, enquanto a criptografia DOT pode proteger os dados até mesmo dos administradores. Sobre o DOT, é considerado por alguns como sendo mais ou menos a mesma coisa do DO, mas como já vimos, essa afirmação não é tão correta. Ambos os tipos de protocolos realmente alcançam o mesmo objetivo e trabalham em cima da camada TLS e conseguem criptografar suas comunicações DNS. Portanto, o uso de qualquer protocolo DNS, seja DOT ou DO, depende das necessidades da sua organização e o que define uma compensação aceitável entre privacidade do usuário e o monitoramento da rede razoável. Em relação a qual é o melhor, isso ainda está em debate. Do ponto de vista da segurança de rede, o DOT é indiscutivelmente melhor. Ele oferece aos administradores de rede a capacidade de monitorar e bloquear consultas de DNS, o que é importante para identificar e interromper o tráfego malicioso. As consultas DO, por sua vez, ficam ocultas no tráfego HTTPS regular, o que significa que não podem ser facilmente bloqueadas sem bloquear todo o outro tráfego HTTPS que está na porta 443 também. No entanto, do ponto de vista da privacidade, o DO é indiscutivelmente melhor. Com o DO, as consultas DNS ficam ocultas no fluxo maior de tráfego HTTPS, e isso dá aos administradores de rede menos visibilidade, mas oferece aos usuários mais privacidade. Me chamo Joab César e vou explanar o conteúdo de DNSSEC. O DNSSEC foi criado visando solucionar alguns problemas encontrados na atual tecnologia de criptografia DNS. Ele é uma extensão do DNS que adiciona uma criptografia em cima da criptografia DNS, destinada a corrigir falhas ou brechas que a criptografia DNS não protege ou até mesmo facilita. Falsas informações de DNS criam oportunidades para roubo de informações de terceiros ou alteração de dados em diversos tipos de transações, como por exemplo em compras eletrônicas. No protocolo DNS, um ataque onde a informação é corrompida é extremamente difícil de ser detectada e, na prática, é impossível de ser prevenida. O objetivo da extensão DNSSEC é assegurar o conteúdo DNS e impedir ataques, validando os dados e garantindo a origem das informações. No exemplo dado, um atacante externo capturou a informação de requisição para o site solicitado pelo cliente. Entretanto, a resposta do atacante foi mais rápida que o servidor autoritário, e assim o cliente irá receber o IP do site fornecido pelo atacante. O DNSSEC funciona criando um par de chaves, sendo elas uma pública e outra privada, com a privada criptografando e passando sua assinatura digital no início do código e a pública confirmando a originalidade da mensagem e decriptografando a mesma ao final do fluxo. Caso as chaves não tiverem a mesma assinatura, prova que ocorreu uma alteração na mensagem. O funcionamento do DNSSEC se dá pela seguinte ordem respectiva. O código é assinado pela chave privada, a chave pública é usada para verificar a assinatura e ocorre a verificação se as chaves são autênticas.
tem seu término com a prova de que não existe nenhuma implementação externa. Uma observação facilmente notável na comparação entre os dois tipos de requisição é a complexidade do DNSSEC. Tendo em vista que um IP tem cerca de 4 bytes e uma assinatura cerca de 300 a 200 bytes, leva ao DNSSEC ser cerca de 6 a 7 vezes mais pesado do que o DNS normal. E atualmente, bancos e órgãos judiciários é obrigatório o uso de DNSSEC para evitar o vazamento de informações. Muito obrigado.